Vocação, na acepção da palavra, significa habilidade natural, que faz parte da nossa essência. E fico pensando às vezes em como isso já salvou tantos jovens que não se sentiam encaixados em certo grupo ou profissão. O destino tende a nos surpreender na maioria das vezes, não é verdade? Você sabia que o Rafael Veiga, craque do Palmeiras e do futebol brasileiro nos últimos anos, passou pela mesma situação? Pois é, ele não era meio-campo e não conseguia se encaixar na posição que ele desejava. Mas um dia, a sua mãe insistiu para que ele a levasse à praia, e não dá para negar um pedido daquela que nos trouxe ao mundo, não é verdade? Só que essa ida à praia, por mais que o Veiga não tivesse vontade de ir, olha, mudou completamente a sua carreira. Mas o que foi que aconteceu de tão importante na carreira do Veiga que aquela ida à praia mudou completamente? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela PagBet. E se você ainda não tem cadastro na PagBet, para de perder tempo. A PagBet é o melhor lugar para você fazer as suas apostas esportivas. É isso aí, rapaziada. Lá na PagBet você tem as melhores cotações e também você tem suporte online humanizado 24 horas para te atender. Amanhã o Verdão vai receber o São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo no Morumbi e precisa reverter essa vantagem. Eu, como São Paulino, vou apostar num bom empate e você lá na PagBet, depois de fazer o seu cadastro, que é super simples, com o link que tá aqui na descrição, a partir de R$1 já pode apostar na vitória e classificação do Verdão. Qual vai ser o seu palpite? Corre lá na PagBet e faz a sua fezinha. E não esquece, tá? Lá na PagBet, acertou, tá pago. Rafael Cavalcante Veiga, mais conhecido apenas como Rafael Veiga, nasceu em São Paulo no dia 19 de junho de 1995. E acredite ou não, ele já teve passagens por Corinthians, São Paulo, clubes que são os principais rivais do Verdão. Mas calma que isso ainda era quando ele era criança, só que o sangue verde já corria nas suas veias desde essa época. O mundo para ele sempre foi verde e branco. Ele e seu pai eram fanáticos pelo Palmeiras, time que ele defende hoje e, claro, é o grande orgulho da família. Não dá pra imaginar o Veiga jogando com a camisa do São Paulo ou do Corinthians, não é verdade? Fora isso, ele também jogou na Portuguesa, no Audax, no Curitiba, e esse último, é claro, vocês devem se lembrar, foi lá que ele se destacou. Mas se lembra que eu falei que o Veiga gostava de jogar em outra posição e não se encaixava? Deixa eu te explicar o porquê. É até difícil de acreditar, já que o Veiga hoje faz quase que o oposto. O Veiga não gostava de ser atacante, meio-campista ou coisa desse gênero. Ele queria ser goleiro. Consegue visualizar isso? Atrás do Gustavo Gomes e do Murilo, o goleirão Rafael Veiga, ou goleirinho, calma lá, ele que costuma fazer tantos goleiros pelo Brasil e América do Sul tremerem com a sua presença, será que seria também o terror dos atacantes? Bom, o futebol para ele era visto apenas com as mãos, mas adivinha só, ele se inspirava no Marcão, mas percebeu que para ele a coisa não ia ser fácil, e não é que ele era mão de alface, não é nada disso, o problema do Veiga foi realmente a estrutura, ele não conseguiu passar nos testes quando fez, justamente porque ele tem só 1,78 e na época ele já mostrava que não seria lá um gigante. E fico eu aqui pensando, será que em algum lugar desses multiversos que tanto falam, é possível que exista um Rafael Veiga, que é o maior pegador de pênaltis do Brasil? E se existir, será que tem um Everton, que é um grande batedor de pênaltis, um Dudu zagueiro? Loucura, né? Mas enfim, o Veiga não desanimou, só resolveu mudar de posição. Foi pro meio campo e não deu outra. No primeiro teste, ele já passou com uma facilidade imensa. Aquela esquerda dele não é brincadeira. O futebol sempre foi simples pro Rafael Veiga. Ele jogou no Corinthians, foi pro São Paulo, só que o dinheiro não tava sobrando pra passagem. E como ele morava longe do centro de treinamento, não conseguia pegar aquela carona nos busões. E nesse ponto você, torcedor do Palmeiras, tem que agradecer que a passagem não era tão baratinha. Já pensou? Mudaríamos a famosa frase de não é pelos 20 centavos, e sim por é pelo Rafael Veiga. Haha, meu amigo, não é brincadeira, né? Bom, o ônibus que não tava caro foi o que o Rafael Veiga utilizou para levar a sua mãe à praia naquele dia, como eu contei pra vocês no começo dessa conversa. O Veiga sempre foi muito próximo da sua família, mesmo que ele não tenha tido vontade de ir pra praia naquele dia, como toda boa mãe, Dona Márcia insistiu para que ele fosse com ela até a praia. Insistiu tanto que o Veiga teve que ceder. Naquele dia, eu imagino o pequeno Veiga deitado ali, pulando suas ondinhas, tomando sua água de coco, até que percebeu uma molecada jogando bola lá na areia. E aí não tem como, né? Você sabe como é, enfim, a fome de bola que todo atleta tem. O Veiga não demorou
muito pra entrar pra pelada e começar a humilhar a rapaziada. Driblava todo mundo, metia gol de tudo quanto era jeito e nesse ponto, adivinha só quem tava olhando? Um ex-técnico do Audax ficou maravilhado com o que o Veiga tava fazendo ali na praia e ele insistiu para que o Veiga fizesse um teste no Audax. Ele nem precisou insistir tanto, afinal, o Veiga ficou ali todo cheio de si, com alguém chamando ele para fazer um teste novamente em um clube, mostrando que ele era muito diferente. E olha, o Veiga pode até não ter continuado no Corinthians, no São Paulo, mas no Audax o cara deu certo, foi com tudo. Ficou no clube por 4 anos, até que ele se converteu. Aí você deve falar, a igreja? Nada disso, cara. O Veiga se converteu ao dinizismo. Afinal, o professor dele naquela época era Fernando Diniz, que promoveu ele pro futebol profissional. E pro Veiga, aquilo foi fantástico. Ele aprendeu muito com o Diniz, evoluiu, principalmente na questão do toque de bola, do toco e me voe, e depois disso ele se destacou e foi pro Curitiba. E no Curitiba as coisas continuaram acontecendo. Contrato, estreias, gols, assistências, idolatria e por aí vai, meu amigo. Sua passagem no Coxa foi muito boa, chamou a atenção do Palmeiras e não deu outra. O Verdão desembolsou 4 milhões e meio de reais para ter 50% dos direitos do jogador. Pois é, quem diria que um moleque da praia valeria tudo isso, né? E a chegada do Veiga ao Palmeiras era uma promessa que ele tinha feito ao seu avô, mas essa é uma outra história para outro vídeo, mas é um ponto importante para eu deixar esse gancho para você. Em janeiro de 2017 fez a sua estreia pelo Verdão, marcou seu primeiro gol em uma partida contra a Chapecoense, mas como a vida nem sempre é um mar de rosas, ele não conseguiu ter outros bons desempenhos, só marcou 2 gols naquela temporada. O Palmeiras então, vendo que o jogador estava sendo muito criticado e cobrado, resolveu emprestar o jogador. Ele foi pro rival do Coxa onde ele se destacou, o Atlético Paranaense. E olha, foi muito bom para ele essa saída do Verdão naquele momento. Ele se consolidou, ganhou confiança. Na época, a torcida nem dava tanto valor assim pro Rafael Veiga, mas cara, no Atlético Paranaense ele encontrou o Rony Rusco e um belo time montado, onde ele conquistou a Copa Sul-Americana em 2018, sendo muito importante. O Veiga depois retornou ao Palmeiras, logo em seguida, os dois, ele e Rony, que estavam no Atlético Paranaense, nem imaginavam tudo que eles iam conquistar junto no Palmeiras. De lá pra cá, vocês sabem muito bem a história. 3 campeonatos paulistas, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro e olha, contando, viu? O Veiga é o tipo de jogador que reacende no torcedor aquele orgulho de ver um meio-campista com a camisa do seu time. Joga muita bola. Para ele, o campo nada mais é do que um playground, se diverte jogando futebol. Tenho certeza que pro Veiga não tem diferença nenhuma os gols que ele marcou em finais de Libertadores, no Mundial de Clubes contra o Chelsea e até mesmo os gols que ele fez naquela praia com aqueles garotos tiveram a mesma dificuldade. Ele tá fazendo aquilo que ele ama, gosta de jogar futebol, mas é claro que nem tudo é na base do talento. O Veiga trabalha muito. Para você ter uma ideia, ele é um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil. De 33 penalidades cobradas na sua carreira, o cara só errou 5, sendo que 2 foram defesas do goleiro. E olha, teve um tempo que ele não perdia nenhuma, tá? E claro que a gente tem que deixar avisado pro torcedor do Palmeiras não se preocupar. Se um dia, numa necessidade extrema, o Everton for expulso e não tiver mais substituições a serem feitas, bom, fica tranquilo, o Veiga vai estar doido para realizar o sonho dele de ir pro gol num time profissional. E quem sabe, né, ele não manda bem lá também. Por enquanto, é melhor ficar no meio de campo, continuar desfilando talento. Mas e você, torcedor? Sabia que o Veiga, numa ida à praia, mudou completamente a sua carreira? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Você sabia que ele queria ser goleiro? Deixa aqui, vamos falar sobre isso, beleza? E outra coisa, a gente fez um vídeo aqui também sobre o Luiz Adriano, e esse saiu do Palmeiras sem deixar muita saudade, né? A gente fez um vídeo aqui, clica aqui pra gente falar sobre isso.